Olá, viajantes! Bem-vindos novamente ao canal Let's Play a Book. Vocês não acham engraçado que enquanto o tio Montag contava a história, uma neblina densa surgiu de repente e há algumas horas atrás surgiu aqui também um tipo parecido e igualmente inesperado? Será que a história está vazando para o nosso mundo? Você acredita nisso? Eu acredito que, a depender do tipo de história que está sendo lida, principalmente quando ela é lida em voz alta, e o grau de medo gerado por ela, a história possa acabar vazando para o outro lado, através de quem lê e de quem ouve a história. Eu já ouvi várias histórias que falam sobre isso. Mas também pode ser uma coincidência, não é mesmo? Uma coincidência bem estranha, por sinal. Mas que pode acontecer. O que você acha? Me conte nos comentários. Bem, seja o que for que esteja acontecendo, vamos continuar lendo a história. Nós já passamos da metade do livro. O nome do novo capítulo é Poda de Inverno. Era uma bela e ensolarada manhã de outubro. Folhas amarelas e marrons caíam lentamente pelo ar fresco. A geada cintilava nas sombras. Um garoto chamado Simon Hawkins, apoiado no muro frio e úmido, espiava a velha senhora no jardim além dele. Simon via a mulher, mas ela não podia vê-lo, pois a velha mãe Tello era cega. As crianças da vila chamavam a velha mãe Tello de bruxa e desafiavam umas às outras a bater em sua porta. Nenhuma jamais tivera a coragem de entrar no jardim. No dia das bruxas, jogavam ovos em sua casa e saíam correndo. Simon andara até lá num momento de tédio, para ver se a velha mãe Tello estava fazendo alguma coisa interessante. Parecia improvável. Ela trajava um casaco cinza com um chale grosso por cima. Um vestido pesado descia até seus pés e a borda do tecido absorvia a umidade do jardim. Usava botas pretas e luvas sem dedos. Tinha na cabeça um gorro de lã e seu rosto estava vermelho por causa do frio. A velha senhora estava examinando uma das 4 antigas macieiras em frente à casa. Simon a observou fascinado, como se fosse uma abelha ou formiga fazendo seu trabalho. Com uma mão, ela corria os dedos nodosos pelo tronco e pelos galhos, enquanto com a outra abria e fechava uma tesoura de jardineiro. Ela atingiu um ponto no final de um galho e ergueu a tesoura, fechando as lâminas ao redor de um graveto e cravando-as na madeira. Quando cortou o galho com um estalo, uma revoada de tordos ruivos levantou o voo de um azevinho ali perto. "Quem está aí?" ela perguntou de repente, fazendo Simon pular. Sua voz era baixa e sussurrada, e ainda assim parecia estalar como um chicote no silêncio do jardim. Simon não respondeu. Ora, ela disse, sem olhar em volta. "Posso ser cega, mas não sou surda, nem burra. Se você veio aqui assustar uma velha senhora, então devia ter vergonha." "Meu nome é Martin", disse Simon. "Martin é?" repetiu a velha mulher, numa voz que pareceu carregada de dúvida. Mas como ela podia duvidar? Como podia saber que não era verdade? "E o que você quer, Martin?" "O que você está fazendo?" ele quis saber. "Podando", respondeu a senhora. "Estou podando minhas macieiras. Se eu não podasse, elas não dariam maçãs tão deliciosas. Gastariam toda a sua energia fazendo crescer novos galhos e folhas. Elas precisam ser domadas." Ao dizer a palavra domadas,
Ela escancarou a tesoura e então a fechou rapidamente. Agora pergunto outra vez, o que você quer? Nada, ele respondeu num tom defensivo. Nada é? Ela repetiu. Eu conheço vocês, crianças, e seus dedinhos xeretas. Simon ficou um pouco surpreso com o veneno repentino na voz da mulher. Não estou fazendo nada, ele afirmou. Então vá embora. Simon não se mexeu. Vá embora, ela disse outra vez. Por quê? Quis saber Simon. Não estou fazendo nada de errado. Nem estou dentro do seu jardim. Não tenho medo de você. Era uma afirmação ousada, e o tremor em sua voz não ajudou muito. A velha senhora virou-se e começou a andar na direção dele. Seus olhos pareciam gelados, como a grama em que ela pisava. Havia algo tão horrível no brilho daqueles olhos nublados, como bolas de gude, que Simon não conseguiu aguentar. Saiu de perto do muro e desceu a colina correndo de volta para a vila, dando uma risada nervosa quando já estava longe. Simon estava entediado. Ela e sua mãe haviam se mudado recentemente da cidade para a vila, para a casa onde sua mãe morara quando era criança. O avô de Simon, pai de sua mãe, havia morrido, deixando-lhes a casa e a loja de material de construção que vinha junto. O pai de Simon morrera lutando por seu país, em terras distantes, quando Simon era bebê. E a vida deles nem sempre tinha sido fácil. Sua mãe achava que a mudança talvez desse aos dois uma nova perspectiva. Você sabe alguma coisa sobre a velha mãe Tello? Perguntou Simon, enquanto ele e a mãe almoçavam. A velha mãe Tello? Surpreendeu-se a mãe de Simon. Sim, confirmou Simon. A velha cega que mora na colina. Simon, não fale assim, repreendeu sua mãe. Lá no topo do Friars Lane, você quer dizer? Mas ela não pode estar viva ainda. Ora, ela devia ter uns 100 anos quando eu era menina. Aliás, devia ter mais que isso, pois minha mãe lembrava de provocá-la quando ela era criança. A mãe de Simon parou e olhou no vazio. Espere um instante. Isso não pode estar certo, pode? Enfim, tem uma velha que mora lá, informou Simon. E ela é cega, e todo mundo chama ela assim. Quem sabe é uma filha, ela supôs. Que estranho. Eles costumavam dizer que ela era uma bruxa, sabia? Ainda dizem, afirmou Simon com um sorriso. Nós morríamos de medo dela, comentou sua mãe. Nós a xingávamos e saíamos correndo. Ela sacudiu a cabeça com recordação e ficou um pouco enrubescida. Pobre senhora, como as crianças podem ser terríveis. Fale por você, sugeriu Simon, pegando uma maçã da fruteira e dando uma mordida. Por que você tinha tanto medo dela? Porque achava que ela era uma bruxa, é claro. A mãe respondeu, rindo para si mesma. Francamente, as bobagens que nós inventávamos. Eles costumavam dizer que ela era riquíssima. Mas se era, só Deus sabe porque morava sozinha naquele chalé minúsculo. E que ela capturava crianças que entravam no seu jardim e as devorava. Devorava? Repetiu Simon rindo. Sim, confirmou a mãe, fingindo uma careta. Devorava as crianças ou as jogava num poço? Alguma coisa terrível. Nós morríamos de medo. Sabe, eu ainda lembro da mulher parada no jardim, com aquelas duas velhas macieiras sinistras ao lado dela. Costumavam dizer que as maçãs eram deliciosas, mas não sei como alguém sabia disso, porque também diziam que, assim que você pusesse o pé no gramado, ela voava na sua direção, como um corvo, e arrancava o seu coração com o bico.
Simon deu risada e sua mãe acabou rindo também. É verdade, ela continuou. Eu tinha pavor daquela mulher. O jeito como ela parecia perfurar você com aquele olhar terrível. Mas ela é cega, lembrou Simon. Eu sei, disse sua mãe, dando de ombros. Não faz sentido, mas era verdade. Eu tinha pesadelos com ela. Calma, calma, pediu Simon. Eu protejo você. Você não vai até lá, vai? Ela quis saber. Está com medo de que eu seja bicado? É claro que não, ela respondeu, batendo no braço dele. Mas você não vai, né? Não, mãe, ele afirmou com um suspiro. Não vou, eu prometo. No entanto, Simon não era bem o tipo de filho que sua mãe imaginava. E aquela promessa, como tantas outras que ele havia feito, não significava muita coisa. As orelhas de Simon haviam ficado de pé quando a mãe mencionara que a velha talvez fosse rica. Ele estava cansado de roubar moedas da bolsa da mãe. Estava cansado de ouvir falar de como seu pai lhe deixara pouco dinheiro. No dia seguinte, ele subiu a Friars Lane outra vez. Escalou o muro e passou as pernas por cima dele. Ficou sentado ali no alto, olhando o chalé com seu telhado inclinado de telhas cobertas de líquen, suas janelas minúsculas espiando por trás de rosas e madressilvas trepadeiras, e o jardim mal cuidado, com as velhas macieiras recurvas, artríticas, retorcidas e deformadas por anos e anos de poda. Simon sorriu ao pensar em sua mãe e os pesadelos que ela tinha com aquele velho chalé. E a velha ranzinza que morava ali. Esticou o pé em direção ao gramado e pisou nele. Um melro de repente passou voejando e ele recolheu o pé. Ele sacudiu a cabeça, zombando de seus próprios medos infantis. Respirou fundo e desceu do muro, fazendo o máximo de silêncio possível. Assim que seus pés assentaram na grama, a velha mulher apareceu na porta do jardim, como uma aranha, reagindo a um movimento em sua teia. Quem está aí? Ela disse. Simon prendeu o fôlego. A velha mãe Tello surgiu na porta, inclinando a cabeça para o lado, fazendo esforço para ouvir. Seus olhos pareciam brilhar como os de um gato. Então, ocorreu a Simon que talvez a velha fizesse aquilo toda vez que saía de casa, apenas por precaução, e que era coincidência que ele estava ali. Era uma velha senhora cega que morava sozinha. Fazia sentido checar se estava tudo bem antes de sair da casa. Afinal, como ela podia ter ouvido Simon lá de dentro? De qualquer modo, ela pareceu se convencer de que não havia ninguém e começou a cuidar de uma das macieiras. Quando decepou um ramo, novamente pássaros levantaram voo, pombos desta vez, batendo as asas com um estrépito. A velha havia deixado a porta aberta e Simon viu que aquela era sua chance. A grama era comprida e ele descobriu que podia avançar em silêncio. Andando até a porta, ele passou terrivelmente perto da velha de olhos de vidro, mas ela pareceu não se dar conta de sua presença, enquanto apertava a tesoura nas mãos ossudas e podava outro galho. As lâminas reluziam ao sol e cortavam a madeira com um estalo forte. E havia algo medonho no deleite que a poda parecia proporcionar à velha mãe Tello. Simon virou-se e continuou andando. Ao passar pela porta da frente, ele encheu-se de alívio por ter enganado a velha senhora. Mas o alívio foi suplantado imediatamente por uma sensação de inquietude crescente.
Ele agora estava numa pequena casa que não conhecia. E se a velha voltasse para dentro? E se tentasse atacá-lo? Pensou na tesoura e em suas lâminas reluzentes. E se ela fosse louca, como todos diziam? Simon ficou chocado com seu gesto casual de apanhar a bengala, mas se tranquilizou, pensando que só bateria na velha senhora como último recurso. Ter uma arma nas mãos fez com que se sentisse mais relaxado, e ele começou a olhar ao redor. O que Simon viu foi decepcionante. Se a velha mãe Tello era rica, não parecia gastar o dinheiro que tinha. Os móveis eram velhos e surrados. Uma camada de poeira e teias de aranha cobria tudo à vista. Visto por fora, o chalé talvez parecesse a casa de uma bruxa de contos de fadas, mas por dentro era uma espelunca bem mundana. Havia um cheiro embolorado e, embora um fogo ardesse na lareira, parecia mais frio lá dentro do que fora. Simon enxergava a nuvem de sua própria respiração e esfregou as mãos para reaquecer um pouco os dedos. Vasculhou os minúsculos cômodos do térreo, com uma sensação crescente de que era improvável que ele achasse algo de valor. Levantou almofadas de cadeiras e procurou em vasos e embaixo de enfeites. Porém, não havia sinal de dinheiro nenhum, nem nada valioso. A cozinha também foi decepcionante. Ele subiu a escada. Tinha ouvido falar de velhas senhoras que escondem dinheiro embaixo do colchão. Porém, não a velha mãe Tello. Uma busca embaixo do seu colchão mole não revelou nada, além de um grampo de cabelo e 2 tatus bola mortos. Guarda-roupas, baús e gavetas, cestos de roupa suja. Nenhum deles guardava riqueza alguma. Mesmo um porta-joias de aspecto promissor continha apenas um velho broche que parecia de latão. Simon se viu no espelho da penteadeira ao vasculhar os pertences da velha, e uma leve fisgada de culpa o perturbou por um segundo, mas ele a afastou com um sorriso. Simon desceu outra vez e estava prestes a ir embora, quando notou que, no pequeno corredor ao lado da porta, havia uma estranha caixa de madeira, em cima de uma mesa baixa lustrada.